glória, 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 glórias ao Rei Jesus, glória, glória ao Rei Jesus, glória, glória, ande, ande, no, riqueta labaturieta la santorianda laia, mancho é santo, nique puri canta nismo ho, isiquei, nasce andilis malara santoria braia no ho, diz malaia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Pode sentar, queridos, aleluia. Esta é uma manhã especial, é o dia que nós escolhemos para cear em memória do Senhor. A sua morte, a sua vida, foi dentro desse contexto, desse período de 3 dias, que trouxe o resultado que nós temos hoje. E nós precisamos crer que cada um de nós somos um mini Cristo sobre a terra. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus em espírito. Então, queridos, o valor que você tem é imensurável. O Senhor diz que você vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, Ele desceu do trono e veio até você, para dizer para você, no seu coração, que você é morada de Deus em espírito. Dê um aplauso ao Senhor. Para que você possa caminhar em comunhão com Deus, meu irmão, minha irmã, você não depende de ninguém. Você depende de você mesmo. Tomar atitudes. Tomar decisões na vida. Porque seja meio à pandemia, seja meio à crise, seja meio à gripe que veio em tempos passados destruindo, detonando as vidas, seja o que for que aparecer sobre a terra. Se você estiver preso, se estiver ligado no Cordeiro Santo de Deus, nada nem ninguém vai poder atingir a sua alma, o seu espírito. A Bíblia diz que a carne é fraca, a carne é pó, mas o espírito está vivificado pelo Senhor. E é o seu espírito, meu irmão, minha irmã, sendo levantado, sendo trabalhado, sendo preparado, que vai vencer as tempestades e as pandemias que venham pela frente. Porque eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus não está preocupado com o que as pessoas estão tentando fazer. Ele está alertando a sua igreja que é hora de se levantar e tomar posse da sua vida, tomar posse daquilo que Ele te deu, tomar posse daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, salvação e vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Dê um aplauso a Ele, dê um aplauso de gratidão, dê um aplauso de gratidão, dê um aplauso de gratidão. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, meu irmão, minha irmã. Bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito está falando com a igreja nesses dias. O Espírito Santo está falando comigo e com você nesses dias. Então não interessa as más notícias, não interessa as pressões e opressões. Os meus ouvidos têm que estar atentos ao que Deus está falando. Eu quero falar aqui sobre 1 Samuel capítulo 3. Gostaria que você prestasse bem atenção ao personagem, mas prestasse atenção e sentisse o espírito da palavra. Quer dizer para você nesta manhã que a diferença não está no conhecimento, não está em saber tudo.
A diferença está na unção. É a unção, é a presença real do Espírito nas nossas vidas que vai nos levar a vencer os obstáculos da vida. E eu quero falar aqui sobre Samuel, numa época difícil da nação de Israel. Porque Israel estava vivendo um momento difícil. O último dos juízes, Eli, que por 40 anos esteve sobre Israel, trazendo direção, e que agora estava caído, que agora estava numa situação complicada. A crise entrou em Israel. O comandante agora está caído. Não tem como se levantar porque ele precisa tomar atitudes. E ele não tomou essas atitudes, que era ir contra a sua própria família. Ele se aquietou, se acomodou. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, ainda que todos se voltem contra Deus, Deus vai prevalecer porque Ele é absoluto. Então não adianta você buscar meios de vida sem submeter, sem caminhar em obediência e sem ter Deus como primazia na sua vida, como primazia na sua história. E aqui nós vamos ler um relato glorioso, gracioso, mas também saindo de um momento muito triste, que até o próprio Deus, ao falar, ele alertou, ou ele alerta a Samuel, para que Samuel tenha coragem, porque os ouvidos dos religiosos, os ouvidos escolhidos, ia ter que ouvir o que Deus ia falar. E olha o que diz o relato bíblico, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. O cabeçalho diz que Deus fala com Samuel. Tem outros, Deus, o chamado de Samuel. Mas olha o que eu quero que você atente nesse momento para a leitura, para a escritura, para a sagrada escritura do Senhor. Olha o que diz. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita falta, era escassa naqueles dias. Não havia o quê? O final do versículo? Não havia o quê? Não havia visão manifesta, revelada. Não havia visão para a prática daqueles dias. E agora? Quem era Samuel? Imagina hoje, porque diz que era um jovem, era uma pessoa muito jovem. E o Senhor vai falar com ele. Mas o cabeçalho diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. E naqueles dias a palavra estava em falta, ou não estava fluindo no meio de Israel, porque não havia visão. As pessoas estavam com seus olhares voltados para outras coisas e não para o Deus eterno. E hoje, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? Imagina hoje, eu não estou aqui falando de pessoas que não têm aliança, que não são comprometidos com o reino. Eu estou falando aqui do povo escolhido. Eu estou falando aqui das pessoas, do povo que tomaram decisão em viver com Cristo. E que hoje há uma escassez
em muitos lugares, em muitas pessoas, da visão celestial. E para as pessoas hoje, se der, eu vou. Se der, eu faço. Se não der, é assim mesmo. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, Deus vai falar comigo e com você. Outras pessoas querendo ou não. O mundo querendo ou não. Porque você foi escolhido, não por sua vontade, não por mérito seu, mas você foi escolhido por Deus. Porque um dia, Deus olhou para você e disse, você é meu, você é minha. E assim a palavra vai se cumprindo. E aquele que aceitar, ele está pronto. Como diz lá em João capítulo 1 e verso 11, verso 12. Mas a todos quantos receberam, foi chamado para ser filho. E filho é filho, nunca deixa de ser filho. Então quer dizer para você nessa manhã, que a palavra que está vindo sobre você, Deus está falando com você. É para os seus ouvidos ser aberto. Porque, queridos, Samuel, a Bíblia está dizendo aqui nesse primeiro verso, que Samuel fazia o quê? Ele servia a quem? Ele servia a quem? Ele estava ali a serviço de Deus. Mas na prática, no dia a dia, a quem é que ele servia? Literalmente, ao sacerdote, ao templo. Ele estava servindo a Deus. Eu quero dizer para você, não basta estar na igreja. Não basta ouvir louvores. Não basta ler a Bíblia ou conhecer a Bíblia. Quando Nicodemos foi a Jesus para tirar algumas dúvidas, eles conversaram de muitas coisas, mas a principal foi, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não tem visão. Não tem. Ele não pode ver o reino de Deus. É o que está escrito. Que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, irmãos. O reino de Deus é revelado àqueles que estão buscando viver em espírito. Porque a revelação para a carne é para disciplina, é para correção. Mas a revelação para o Espírito é para adoração e exaltação do nome do Senhor. Eu posso ouvir um aplauso a Ele? E assim é que nós precisamos viver nesses dias. Então acompanhe o relato bíblico. Olha o verso 2. E sucedeu, naquele dia, que estando ali deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia mais ver. Aqui é físico. Ele realmente, os olhos escureceu, ele não podia mais ver. Mas o que ele precisava naqueles dias não era da visão física, e sim da visão espiritual, para que Israel não caísse na desgraça que caiu. Eu quero dizer para você, querido, ou você leva as pessoas para diante do Senhor, ou você impede, ou você é uma pedra de tropeço. A depender das suas palavras, a depender do que você pensa e o que você entende e o que você vive em Deus. Porque para Samuel, Eli era o máximo, era o professor.
era o instrutor, era o homem que estava ensinando para ele o ofício sacerdotal. Mas Samuel precisava ainda entender que não era Eli, mas era o próprio Senhor usando Eli, para que ele fosse preparado para o seu lugar. E não podia. Certamente, se isso fosse a cabeça de Samuel, ia virar uma loucura. Então Deus trabalha em silêncio, mas Ele está trabalhando. Às vezes a gente pensa que não, Deus está trabalhando em silêncio na sua vida, mas está trabalhando, porque Deus não para. E o teu chamado, meu irmão, minha irmã, é para que você possa servir a Ele com todas as suas forças, com toda a sua alma, com toda a sua fé nesses dias, no nome de Jesus. Olha o que acontece no verso 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava? Mais alto. Onde estava a presença, a arca de Deus. Onde é que Samuel estava? Onde Samuel dormia? Diz que Samuel estava no templo, lá do lado da arca. Aonde a arca estava. Mesmo que ele não tivesse revelação, mesmo que ele ainda não tivesse visão de Deus, mas Deus estava trabalhando a vida de Samuel para um propósito maior. E Deus está trabalhando na minha vida e a tua vida para um propósito maior nesses dias, no nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele e diga obrigado, Senhor, pode contar comigo. Então, olha o que começa a acontecer. Verso 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele. Foi o que Samuel falou? Eis-me aqui. Uma voz chamou Samuel. Samuel era doutrinado a servir a Deus, mas a pessoa que tratava com ele e que ele se oferecia com o seu trabalho era Eli. E quando ele ouviu a voz, a resposta dele para a autoridade foi: eis-me aqui. E olha o que acontece. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Olha a parte B. Mas Eli lhe disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, o qual levantou-se e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar. Porém o Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Oi, irmãos, no verso 1, Samuel estava servindo a quem? A Bíblia diz que ele servia ao Senhor, porque ele foi consagrado ao Senhor ainda criança, e estava ali na casa do Senhor, trabalhando.
E é o que eu volto a frisar. Você pode fazer tudo. Você pode fazer isso, fazer aquilo, levantar a parede, fazer isso aqui, fazer tal, ligar ventilador, mas você precisa entender que isto é serviço, mas está em sintonia com o trono, vai além. É uma questão de aprender a ouvir Deus e saber o que Deus quer de você. Não para você, mas de você. E a conversa de Deus com Samuel, Samuel estava bem, Samuel estava no templo o tempo todo, Samuel estava ali com o profeta ali, com o sacerdote ali, mas o que Deus tinha para Samuel ia além daquele ambiente. E o que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, vai além da sua imaginação ou do que está acontecendo em torno de você, no seu conhecimento e no seu entendimento sobre o reino. Eu creio dessa forma e por isso eu quero estar sempre diante dele, clamando e buscando, para que ele traga sobre nós o que quer de cada um de nós nesse dia. Ah, mas eu já sei, sabe? Vamos lá, próximo verso. Verso 8, né? O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali, e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Então, entendeu Eli que o Senhor o chamava. Eli conhecia Deus? Com certeza. Com certeza, meu irmão. Eli conhecia Deus. Eli conhecia a voz de Deus. Mas naqueles dias, ela estava escassa. E por 3 vezes, o Senhor chama Samuel. Samuel vai ao seu orientador. E ele não sabe o que dizer. E diz: não te chamei. Ele nem para se levantar e junto com Samuel procurar saber que voz foi essa. Como é que foi? Olha, queridos, existem muitas vozes nesses dias. E se eu e você não estiver ligado no trono, você pode ficar embaraçado com essas vozes. Ainda esses dias, uma pessoa ligou para mim para pedir uma orientação. E ela falou do que ela tinha visto e tal. E eu falei alguma coisa e entendi o seguinte: que quando você tem um sonho, se for um sonho mau, o que é que você tem que fazer? Exatamente, repreender. É o que eu faço, eu levanto, eu pulo da cama e mando-lhe fogo. Se é uma visão ou um sonho que você tem, que você percebe que é para edificação ou para vigilância, o que é que você tem que fazer? Orar ao Senhor. Para que você esteja dentro do propósito, para que você possa ajudar pessoas para este fim. Então nós precisamos ter sabedoria para na hora que alguém vir falar com você, você saber o que dizer. Porque às vezes nós falamos para pessoas aquilo que interessa à pessoa, ou senão que não vai comprometer o nosso relacionamento com a pessoa. E eu quero dizer para você nessa manhã, o teu compromisso, o meu compromisso com o trono, vai além de relacionamentos pessoal.
E ali estava uma situação complicada. Porque pela terceira vez, depois da terceira vez que Samuel volta, é que Eli acorda. E olha o que ele diz: volta, vai deitar. Vai lá. E quando ele te chamar, você diz: eis-me aqui. O que é que você acha que Eli fez quando ele terminou de falar para Samuel? Certamente ele tornou a dormir. Ah, meu irmão, se você ligar para mim meia-noite, 1h e fala de algo forte, algo que Deus falou com você, pode ter certeza que eu vou pular da cama. Porque nós não podemos perder oportunidades. Amém? E ali Deus está falando de Samuel, e Eli levanta ali e diz para Samuel: quando ele falar, dê a resposta que você está ali. E olha o que acontece no próximo verso. Por isso Eli disse a Samuel: vai e deita-te, e aquecer-se quando se te chamar, tirais, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Qual era a palavra de ordem? Era ouvir Deus. Amém? Samuel quanto Eli, e talvez mais Eli, precisava ouvir Deus naquela hora. Mas ele, entregou para Samuel e disse: diga, eis-me aqui. E olha o que acontece. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Verso 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes. Ele chamou como? Das outras vezes. A mesma voz que chamou ele por várias vezes, e que ele foi consultar o seu orientador. Então está dizendo aqui que o chamou como das outras vezes. Samuel, aí ele já deu olha a pontuação que está aí, o sinal dele. Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém, igreja? Esteja pronto, meu irmão, minha irmã. Esteja pronto nesses dias, porque Deus está falando. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração realmente queimando nesses dias, para que Deus cumpra o seu propósito antes que venha o grande e terrível dia. E Ele conta comigo e com você para esse propósito. E olha o que diz no próximo verso. E disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. E aí, meu irmão? Imagina um jovem sem experiência com Deus, que tinha experiência apenas com o serviço geral, e que agora o Senhor diz para ele: o que eu vou fazer vai abalar, vai bater nos ouvidos como um sino.
como um alarme. E olha o que acontece, meu irmão, minha irmã. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com a sua casa. Começarei e acabarei. O que é que Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, como sacerdote, como líder, seja liderança homem ou mulher, porque de repente você que está servindo ao Senhor na sua casa e que tem um entendimento de reino. Mas preste atenção a essa leitura. O Senhor disse que a coisa que Ele ia fazer em Israel, até os ouvidos das pessoas iam ser abalados, iam ser tocados com força. Imagina aquela coisa, ver aquele barulho que vem nos seus ouvidos assim de repente, e fica aquele zunido nos seus ouvidos. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, é hora de você, é hora de nós nos levantarmos para clamar misericórdia ao Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa nação. Não é fácil você olhar para a sua família e ver muitos que ainda não decidiram receber Jesus como Senhor e Salvador eterno da sua vida. Não é fácil você olhar e ver a igreja esfriando, muitos deixando o seu convívio normal com o Senhor para viver de migalhas. Bem que as migalhas alimentam, como disse aquela mulher cananeia. Mas filhos não é para comer migalha, filhos é para sentar à mesa do rei, filhos é para sentar com o pai e ser alimentado. E nós somos filhos e filhas, e precisamos ter esse entendimento nesses dias, que não tem preço, não tem amizade, não tem conversa, não tem ofertas, para impedirmos a nossa comunhão com o Espírito, a comunhão com o trono de Deus através do Espírito Santo. E quando o Senhor diz isso aqui, Ele está falando de uma casa sacerdotal. Ele está falando de uma casa que por 40 anos orientou pessoas, trouxe direção para a nação, mas que agora o próprio Deus estava o rejeitando. Quanto vale a vida do seu filho? Quanto vale a vida do seu esposo, da sua esposa, ou dos seus parentes? Ou do seu círculo de amigos? Cada um deles, quanto vale? Um pedaço de carne? Um suprimento de carne para até chegar o próximo sacrifício? Porque ali deixou os seus filhos fazer o que eles queriam. Eu quero dizer para você, querido, a Bíblia é real. E eu sempre falei e continuo falando, o que eu ensino para os meus filhos é o que eu ensino para todo o povo de Deus que caminha comigo. Se obedece, se dá bem. Se não obedece, vai pagar o preço. Mas a intenção do meu coração e o desejo do meu coração é para que todos se salvem. Então Eli estava numa situação complicada. Ele sabia que ele estava no fim da vida, mas ele não tinha
com quem contar, porque ele relaxou. E os dois sucessores deles não tinham nenhuma visão de reino de Deus. Então você está entregando a quem? Você está falando com quem? Para se levantar, para ser mais um e mais um no reino. E aqui, se você segue o relato, você vai ver que os israelitas vão para a guerra, vão para a batalha. E os representantes práticos não era mais ali, mas seus filhos. E a Bíblia diz que quando estão lá na guerra e estão perdendo, eles vão buscar a arca. Era tudo que eles não podiam fazer, meu irmão, minha irmã. Era brincar com a presença de Deus. E hoje muitas pessoas estão brincando de crente. Muitas pessoas estão vivendo no reino como se estivesse vivendo num clube social. Ah, meu irmão, minha irmã, é doloroso, é triste a gente falar de uma família como essa que por 40 anos era o representante da nação. Que tipo de governante nós tivemos nesses últimos anos? Que tipo de líderes nós tivemos nesses últimos anos na nossa nação brasileira? E você acha que é Bolsonaro o salvador da pátria? Ou ministros? Não, meu irmão. Feliz é a nação cuja Deus é o Senhor, assim diz a palavra do Senhor. E cada nação tem o Deus que eles buscam. E nesses dias, nós louvamos e buscamos ao Senhor e ao seu Cristo. Porque Ele é Salvador eterno. E com o sopro da sua boca, o Brasil volta ao normal. Mas eu e você precisamos crer. E não ficar mais eu não sou nada. Quer dizer para você que Samuel era uma criança. Samuel era uma criança diante do sacerdote Eli. Mas foi ele, Deus chamou a ele para trazer restauração naqueles dias a Israel. E Deus conta comigo e com você, meu irmão. Não me interessa se tem 50 mil membros, se tem 100 mil membros, ou se tem 3, 4, 5. O que me interessa é que eu sou filho de Deus, você é filho e filha de Deus. E Deus conta comigo e com você. Quem foi? Foi Samuel. Samuel que providenciou o instrumento que Deus precisava para aqueles dias? Não. Mas foi uma mulher chamada Ana, que por muitos anos chorou aos pés do Senhor. Talvez nem ela mesma sabia qual era o propósito de Deus para a vida dela. Mas disse que ela chorava diante do Senhor, para que Deus lhe desse um filho. E imagina, quando ela recebe Samuel nas suas mãos. Ela não sabia que ia ter mais filhos. Ela sabia que o milagre aconteceu e ela recebeu, estava ali nas suas mãos. Mas qual foi a primeira atitude que ela teve? Foi cumprir com o seu voto. Porque ela disse para o Senhor que se ele lhe desse um filho, ela o devolveria, para que ele o servisse por toda a vida. O tempo passou, e aquela mulher recebeu
o seu presente de Deus. Você lembra, até, não sei se foi Joilson ou alguém estava ministrando esse dia sobre essas decisões e que o exemplo de Safira e, né? Ananias e Safira. Quando recebe e vê aquela bolada de dinheiro, eles olham e dizem, não, eu prometi que ia dar tudo. Mas é demais. Não vai fazer falta para eles. E disse que resolveu tirar uma parte. Está pensando, mas foi ele e você. E eu? Olha o que eu vou falar para você. Quando nós fomos comprar aquele terreno lá da sede nossa em Salvador, eu e o apóstolo, a gente tinha comprado os telefones. E estava já nos dias de instalar. E telefone era ouro. Se tornou ouro naqueles dias. E eu estava encostado, estava vivendo um momento difícil. Minha casa estava assim, ó. Assim não, muito mais do que isso aí. Essa rachadura aí. E eu estava convertendo, muito empolgado. Eu estava orando, estava lá no... E aí veio a hora de comprar o terreno. E que eu planejei, vou vender o telefone, vou tirar 300 cruzeiro, 1.000 real, não sei, e vou dar para o terreno, para a igreja, e os 1.000 eu vou comprar um carro. Olha o valor do telefone nessa época. Eu vou comprar um carro para fazer linha aí nos mercados, para completar minha renda, porque eu ganhava 40% do salário nessa época. Eu estava encostado, então eu estava ganhando 40% do salário, do meu salário normal. Então eu tinha tudo. Eu tinha toda a justificativa que eu estava certo no que eu estava fazendo. E aí a promessa era essa, que eu ia dar 300 e ia ficar com 1.000. Porque eu ia vender o telefone por 1.300. Aí eu fui ao apóstolo, o pastor Roberto. Pastor, Deus falou comigo que é para eu dar o meu telefone. Ele falou, que é isso, rapaz? Eu falei, não, era a única coisa que eu tinha. Você já falou com sua esposa? Eu falei, vou falar com ela. Vai falar com sua esposa. Aí eu fui falar com minha esposa. E quando eu falei para ela, ela disse, se Deus falou com você... Então, ela deixou a decisão nas minhas mãos. E eu falei, falou. E naquela semana, vamos vender o telefone? Vamos. Eu disse que o valor era quanto? Do telefone? 1.300. Nós fomos lá para... Como é que chama? Lá no centro. Nazaré. Lá para Nazaré, eu e o apóstolo, o pastor Roberto. Aí quando chegou lá, o cabo, era um cabo da Marinha, que ia comprar o telefone. Sabe por quanto é que, no dia que a gente foi vender, qual era o preço do telefone? 2.000, era mais de 2.000 reais. E eu vendi por 2.450. Então imagina que era 1.300 e eu só ia dar 300. E quando eu fui vender, 2.450. Quando eu vi aquele pacote de dinheiro, aquele homem trouxe assim, ó, era nessa altura assim o pacote de dinheiro. 2.400. Os meus olhos quase que saltam. Sabe? Quase que meu olho cai no chão, em cima daquele dinheiro assim, ó. Parecia Tom Jerry. Que eu daria os 1.300 e o resto era meu. E quando eu... Aí o cabo falou assim, ó, o marinheiro lá falou, eu dou 2.400
e no final do mês eu dou 50. Você vai lá no terminal da França, que lá tem a marinha lá no terminal da França, que eu vou te dar. Ok. Aí peguei aquele saco de dinheiro e vim. E quando eu fui orar, sabe o que o senhor falou? É todo. Não foi Roberto, não foi Arivanilda, não foi amigo, não foi ninguém. E aqui agora, como é que você vai decidir? Se você não conhecer a Deus? Que esse é o diabo. Aí, ó, eu vendi, isso aí é Deus que me deu a benção. Os 1.300 que eu fiz o compromisso lá, ó, tá aí. Por que eu vou dar mais 1.100? E o Senhor falou para mim, é todo. E eu fui lá e entreguei os 2.400. E fui para casa. O mês passou. Chegou o dia 30. E eu fui lá para o terminal da França. E quando eu cheguei lá, o moço falou assim, ó, você vai ficar na fila, que eu estou em serviço. Quando chegar a hora, a sua vez, eu vou lá e saco o dinheiro e te dou. E eu fiquei de 8 horas da manhã até mais de meio-dia, lá na fila. E no sol quente. Porque eu estava assim, ó, todos eles lá para receber dinheiro. Aí quando chegou o meu irmão, minha irmã, que eu vi aquele cinquentão, vou ficar com esse. Ó, dava para eu ser suprido. Fazer uma boa compra. Mas quando eu saí daquele lugar, que veio aqui ó, na minha mente, eu ouvi a voz dizer, é todo. Todo é todo. E nem os 50 o Senhor deixou eu ficar. E eu fui lá e entreguei os 50 e fechou o valor completo. Será que hoje as pessoas estão querendo ouvir essa voz? De se entregar completamente? De se oferecer totalmente? Pessoas estão negando por menos do que isso. E eu quero dizer para você, não tem preço. O reino de Deus não tem preço. Está ali ó, o nosso discípulo, está aí o nosso irmão Marcos, que é testemunha, que trabalhava junto comigo, e quando descobrimos que a coisa não era legal, um contrato de 1.300.000 que vinha para a nossa mão, 1.300.000. E eu estava no carro com ele e eu pulei e disse, não quero mais. Vamos sair agora. A gente ia ganhar um contrato de 1.300.000. Mas, querido, por que eu pulei fora? Porque a gente estava já vivendo um momento difícil. Eu fui nessa empresa. O gerente da empresa era meu amigo. Meu amigo não, era meu colega. E ele disse para mim que não tinha nada. E na época eu tinha 2 empresas. E quando foi no outro dia, o sócio nosso foi com a outra empresa. E quando chegou lá, que voltou, foi dando risada. Que o cara disse que o contrato era dele, de 1.300. Então o contrato era para quem? Era para mim. Imagine. Aí nós falamos, estou fora, Marco. Mas, querido, era um absurdo fazer o que nós fizemos. Até falei para ele agora que ele precisa estar ministrando aqui também. Mas Marco, quer dizer para você, que você pode não ver ele aqui em todas as reuniões,
Mas ele está fluindo. Todo dia ele tem reunião, ele faz, ministra. E nós nos comunicamos o tempo todo. Ele não faz nada sem ligar para mim, pastor, eu estou fazendo isso e isso. Vai ser assim, assim. Ele que está se encolhendo para não ministrar, mas ele devia ministrar aqui também. Porque, para mim, ele é um dos que eu sei quem é. Mas quero falar só da situação. E aí ele falou para mim, mas e como é que vai ficar? Eu disse, eu estou fora, não quero mais. Porque, querido, se eu tivesse ficado ali mais Marcos, hoje a gente estaria rico. Sim ou não, Marcos? Hoje a gente estaria rico. Imagina o que é, metrô, essa daqui que perto ali de onde antes trabalha, a GE, que hoje é GE, várias empresas, a gente tinha contrato para todas as empresas, mas era tudo como você vê hoje no jornal. Quem estava por trás dos contratos. E ali nós decidimos, ou sai do jeito que estamos, ou vamos virar corruptos. Porque hoje, esse Jacino que está aqui, estaria rico, e aquele moço ali, com os contratos milionários que vinha para a nossa mão. E eu tive que tomar uma decisão. Então, você ouvir Deus, irmãos, é algo muito fino. E ele falou, meu pastor, eu vou ficar mais um pouco lá, para ver se eu consigo tirar pelo menos uma parte do seu dinheiro. E ficou um tempo. E quando viu que não tinha jeito, ele falou, não tem jeito. Eu falei, então sai fora. Agora, tu acha, irmãos, ele perdeu um apartamento por causa desse compromisso comigo. Ele perdeu um carro por causa desse compromisso comigo. Carro novo, carro de luxo. Carro caro. E perdeu o apartamento. Por causa da nossa aliança. E que ele disse que não ia me deixar naquela situação. Agora imagina, que tipo de crente nós somos hoje? Se as pessoas por R$100, por R$200 estão cortando o relacionamento. Se hoje as pessoas, se você não pagar, eu não faço. Uma coisa que você sabe que a pessoa não está fazendo nada que pode estar ali contigo. Mas, pelo seu entendimento, elas acham que tem que ser assim. Agora imagina numas condições dessa nossa. Era só ele sair fora. Era só ele dizer, pastor, foi o senhor que se meteu nisso aí. Tá. E ele simplesmente falou, a parte mais perigosa que eu estava largando, que era um problema sério, ele disse, deixa comigo que eu vou assumir essa parte, porque o senhor não pode estar nisso aí. E estamos até hoje lutando. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, nada para mim é mais importante de que chegar naquele dia e ouvir, vinde bendito do meu Pai e entrai no gozo do seu Senhor. E para você, meu irmão, minha irmã, é o quê? É um vizinho que lhe trata mal? É o marido que lhe respondeu asperamente? É o filho que ainda não tomou uma decisão para converter com o Senhor? É porque você não consegue ouvir alguém falar mal de você? É porque o seu emprego, ou você mente, ou você perde? O que é? Qual é o preço? Qual é o preço da sua vida? Qual é o preço da vida das pessoas que você está orando para que elas se convertam? Então, quer dizer para você, querido, que ainda que
pessoas, não esqueça Deus, pessoas que cuidam de você, que está com você, que anda com você, esteja falhando, você tem a obrigação de se levantar para que aquelas pessoas entendam que Deus não muda seus valores. Que o reino de Deus tem um preço. E qual é o valor que você tem dado ao reino? Então aqui está uma lição de vida para nós. Quando Deus levanta Samuel e diz para ele que ele vai ter que falar para Eli o que vai acontecer. E para finalizar, treze, né? Para finalizar, nós já estamos chegando ao fim aqui, certo? São 2 versos. Olha o que diz. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, meu Deus. Que julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Digam misericórdia. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não está brincando. Deus está falando sério com a sua casa. Deus está falando sério com a sua igreja. E as pessoas estão achando que é isso, que é aquilo, se envolve ou quer passar o tempo de alguma forma. Nós temos que nos apegar ao Senhor nesses dias, com toda a nossa força, com toda a nossa esperança de que Ele está voltando e que tudo isso vai passar. Mas enquanto não deixe, meu irmão, minha irmã, de cultuar o Senhor. Não deixe de estar envolvido com Ele em primeiro plano na sua vida. Eu estou cansado. Eu costumo dizer para as pessoas, quando vêm para mim falar, eu estou cansado hoje, eu não sei o quê. Você acha que minha vida é brincadeira? Vai fazer o que eu faço. Era para eu levantar às 6 horas da manhã. Eu levantei 10 para as 8. Mas tu acha que estou preocupado com isso? Porque eu fui para a cama 5:30 da manhã. Porque eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu tenho dito aos discípulos, aos meus líderes, que ninguém deve subir aqui por subir. Ou inventar, não, foi assim, não. Você tem que vir aqui para dar o recado do Senhor. Porque o recado vem para você, para Gessino. E nós precisamos nesses dias acordar. Deus te deu 24 horas, meu irmão. E você tem dado quantas horas para Ele por dia? Se eu chegar em casa agora e encostar a cabeça ali, eu durmo. Mas não estou preocupado com isso. Porque eu vou ver. Eu quero ver e eu vou ver a glória de Deus se manifestando no nosso meio mais e mais. Não dá para ficar vivendo de qualquer jeito. E quando eu vejo
uma lição como essa. Você percebe, queridos, Eli era o sacerdote, 40 anos cuidando de Israel, mas agora era só um corpo, porque a unção vinha de vez em quando. Eu digo isso porque você sabe que vinha, né? Quando era preciso, Deus vinha. Quando ele fala com Ana, ele falou pela carne ou pelo Espírito? Na hora que Ana estava lá clamando, orando. Hã? Não, quando ele falou com Ana, não é o que ele chegou já falando que ela estava bêbada e tal. Quando ele vem lá e na carne, né? Aí fala para você, uma hora dessa, você está aí embriagada, mas a voz de Ana mudou o ambiente. Olha você, a intercessora ali agora, muda o ambiente. E quando ela diz, não, meu Senhor, eu estou aqui me derramando diante do Senhor. Eu estou aqui prostrada diante dEle. Essas lágrimas de tua serva não é de embriaguez, mas é de uma mulher angustiada. É de uma mulher sofrida. É de uma mulher perseguida. É de uma mulher que durante o ano todo vive debaixo de afrontas e perseguições. Mas nesta hora foi escolhida para eu estar diante dele. E diz que Eli é tocado ali, ó. A unção vem e ele diz: vai, mulher, e te seja feito segundo a tua petição. Queridos, eu não quero ser Eli nesse momento. Eu quero ser um instrumento eterno do Senhor. E é a mesma coisa que ele fala lá com Samuel. Vai, e quando ele te chamar, diga: eis-me aqui. Ele acorda e lembra que se não tinha ninguém ali no templo, só tinha eles dois, a voz que Samuel estava ouvindo era do Senhor. E nessa manhã eu quero dizer para você, é inconfundível a voz do Todo-Poderoso. O que nós precisamos é nos acostumar a estar no lugar onde Ele fala. Amém? Então você, meu irmão, minha irmã, creia nessa manhã que você é um instrumento de Deus, morada de Deus em espírito, e está aí para agradar a Ele e não a pessoas. Para viver para Ele e não para as pessoas. Porque quando você serve alguém, quando você faz alguma coisa por alguém, não é você fazendo, você é apenas as mãos, você é apenas o corpo que está lhe servindo. Mas quem está abençoando é o próprio. Que Deus seja louvado nesses dias. Dê um aplauso ao Senhor. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Lá no Salmo 1, tem uma lição de vida muito forte e um alerta muito importante. Você lembra do que diz lá no Salmo 1? Bem-aventurado é o homem ou a mulher, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o filho, a filha de Deus, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, que entre as três posições é a pior. Mas antes tem o seu prazer na palavra do Senhor.
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o que Deus está chamando a mim e a você, queridos irmãos, para esse momento. Meditar na palavra. Parar de ficar ouvindo o que muita gente está falando aí. E confiar nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Então quer dizer para você nessa manhã, que você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, nós somos bem-aventurados, porque escolhemos o melhor desta terra, que é servir ao Deus eterno. Então seja no monte, ou seja no vale, Deus estará conosco sempre. Deus está aqui, para tomar você nas mãos, e passar por todos os obstáculos que têm sido levantados nesses dias. Porque Ele nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Então eu quero dizer para você, que Deus conta com você, como intercessor, como intercessora, para viver um novo tempo na presença dEle, em nome de Jesus, e para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia! Glórias ao Senhor, glórias ao nome do Todo-Poderoso. Que Deus seja louvado na minha vida e na tua vida nesses dias, meu irmão. Põe a mão no seu coração. Você sabe onde está a arca de Deus? Se era na arca de Deus que estava a presença dEle, se era na arca de Deus que estava o referencial da aliança dele com o seu povo, e se você é templo do Espírito Santo, faz diferença dessa arca chamado você aí, nós? O que é que está impedindo de falarmos com o Senhor nesses dias? E de levar a sua presença àqueles que nos cercam? Eu quero dizer para você nesta hora, que os nossos verão a glória de Deus. Porque eu estou crendo e você está crendo. E Jesus não mente. Jesus disse para Marta: se você crê, você verá a glória de Deus sendo manifesta. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se Deus salvou Lázaro da ânsia da morte, das garras da morte, e trouxe ele de volta, Lázaro não estava no corpo. Lázaro servia ao Senhor. Lázaro estava num lugar maravilhoso, mas atendendo o chamado de intercessoras, de mulheres que tinham compromisso com ele. Deus chamou lá Lázaro. O espírito de Lázaro volta ao seu corpo. E ele volta a caminhar. E a servir ao Senhor, com certeza, melhor do que antes. Então não é problema seu, meu irmão, como as pessoas têm reagido, como nossa família tem reagido. Você é um instrumento de salvação. Você é um instrumento de edificação. Você é um instrumento de libertação, porque a unção está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Espírito Santo, nesse dia precioso, onde os teus filhos e filhas, juntos vamos participar do teu sangue e da tua carne. Olha para dentro de nós nesta hora, Senhor.
E o que tiver, meu Deus, em desacordo com essa carne e esse sangue, seja quebrado agora e destruído. Mas na inocência sejamos lavados agora pela água do Espírito. E que possamos juntos, meu Pai, dizer: Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus, eis-me aqui para te servir. Tomamos posse, Senhor, da vitória. E que seja quebrado todas as cadeias do inferno contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas que todos possam se erguer na presença do Todo-Poderoso para servir de coração rendido a Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Todo-Poderoso. Dê um aplauso àquele que reina e vive pelos séculos de séculos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos espiritual. Vamos dar as mãos de fé. Você está aí, ó, bem, tranquilo, tranquila. Eu, os nossos. Mas tem pessoas que estão sofrendo agora. Então vamos nos ligar diante do trono. Nós falamos de alerta e tudo mais. Agora nós falamos de sacerdotes e sacerdotisas, instrumento de intercessão na presença do Altíssimo. Meu Deus e meu Pai, em Tuas mãos, Senhor, nos entregamos nesta hora e pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas queremos ser instrumentos de transformação e nessa hora de intercessão, meu Pai. E ligamos, Pai, cada vida que estamos orando por cura, por milagre, meu Pai. Nós apresentamos diante de Ti nesta hora. Põe as Tuas mãos sobre a Arivanilda Neta, meu Pai. Remove agora, Senhor, toda a enfermidade sobre aquele corpo. Estamos ligados, Senhor, diante do trono, não para benefícios nossos, meu Pai, mas para Te clamar por vidas que precisam agora de uma cura, como a Arivanilda Neta. Põe as Tuas mãos sobre essa garota, meu Pai, e restaura a sua saúde por completo. E vai, Senhor, com os Teus anjos cercando aquele lar, meu Pai, com a Tua proteção, com a Tua espada de fogo, vai queimando e destruindo todos os inimigos daquela garota, meu Pai. Mas traz nesta manhã o Teu milagre sobre aquela vida, porque nós queremos testemunhar da Tua graça, meu Pai. Que seja removida agora todas as dores, se é inflamação nos nervos, seja o que for, se é de ordem física ou espiritual, bate retirada agora todo o mal sobre a serva do Deus vivo, e que ela seja totalmente restabelecida na sua saúde. Nós oramos crendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e assim estamos ligados com muitos irmãos, e assim nós oramos para que aquela garota seja completamente restaurada em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro agora, Senhor, a Maiara, meu Pai. Ela está crendo que já está curada. E nós oramos para que seja, Senhor, concluído, que não haja nenhum obstáculo, não haja nada mais, meu Pai, nenhum resíduo no corpo daquela mulher, meu Pai. Passa as Tuas mãos poderosas sobre ela nesta hora. Alma no seu corpo, no seu físico, na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida espiritual,
haja restauração nesta manhã, no nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E outras vidas, meu Pai, que estão precisando de um milagre, nós oramos para que todos que estão conosco, seja na vida ou seja em pessoas que estão intercedendo, que estão acompanhando, sejam visitados nesta hora pelo poder restaurador, curador, libertador e restaurador do Espírito Santo. Aonde tiver qualquer obstáculo espiritual, seja quebrado agora. E que a glória de Deus seja manifesto em todos os lares, em todos os lugares, onde este vídeo, onde esta ministração chegar. Porque eu creio que assim como muitas pessoas estão acessando os nossos cultos, as nossas lives, o poder e a unção esteja impregnada na voz. E quando as pessoas ouvirem a nossa voz, elas sejam curadas e restauradas no nome de Jesus. Tome posse agora, meu irmão, minha irmã, da sua vitória. Nós oramos também nas áreas financeiras. Meu Deus, nós profetizamos o tempo todo que no teu reino não há crise. E assim nós oramos nesta hora. Aonde tiver, Senhor, um filho teu desempregado ou sem poder acessar as suas áreas de trabalho, que seja agora abençoados e agraciados, e que as portas se abram. Por causa de Abraão, meu irmão, minha irmã, é abençoado, foram abençoados e são abençoados todas as nações da terra. Por causa da tua intercessão nesta manhã, que a nação brasileira seja abençoada, e que as portas das finanças se abram para todo o Brasil, que a economia volte a se movimentar, que essa pandemia desapareça da nossa nação, e que a glória do Senhor se manifeste por toda a terra, e o Brasil seja livre de toda opressão maligna, na área econômica, na área de saúde, porque Deus é fiel e verdadeiro, e na sua palavra há vida e vida em abundância, e nós entregamos a nossa casa, nossa família, e a nossa nação, e as nações da terra, na mão do Todo-Poderoso, e assim Ele toque no Brasil, com o seu poder restaurador e agraciador, e que venha um novo tempo sobre o Brasil, no nome de Jesus, e para a glória do nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos participar agora da ceia. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o que ia acontecer com a igreja? O amor de muitos ia esfriar. Então, meu irmão, não estranhe quando você se deparar com essas cenas. Seja um instrumento para levantar essas vidas. Porque Deus não tem nenhum prazer em que os seus filhos e filhas esfriem. Mas, na verdade, é o que está escrito. E só quem pode mudar é você. O que Deus falou ali, só quem pode mudar é você. Ah, pastor, eu sim. Porque Deus não resiste um coração aquebrantado, um homem e uma mulher rendido a Ele, em clamor à sua presença. E eu te dou prova de vários acontecimentos que Deus mudou a história. Então, seja esse instrumento. Vamos viver Deus, porque Ele é e sempre será Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios,
Dá para você ler, você mesmo ler na sua Bíblia? Leia aí, a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Eita, meu Deus. Pronto? Presta atenção, olha para mim. Você falou você. Hã? Eu vou falar eu. Mas você leu aí, você leu, não foi? Porque olha o que está escrito. Porque eu recebi do Senhor. Você recebeu de quem? De Deus. Esse chamado para caminhar com Ele, para fazer parte do seu corpo, para participar da sua mesa. Ele fez a você, Ele fez a mim. E olha o que diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então nós precisamos entender que Deus é Deus. E olha o que diz o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Não foi Paulo nem João. O Senhor Jesus, na noite que foi, em que foi traído, debaixo de uma traição dos seus próprios discípulos, do seu próprio povo. Mas ele teve uma atitude de mostrar na última ceia que ele estaria conosco pelos séculos do século, através da sua carne e do seu sangue. E olha o que diz, meu irmão. Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O que é que você acha, meu irmão, do dia da ceia? Seja aqui ou na sua casa, não sei, onde você estiver, e que você vai precisar participar, vai participar da ceia do Senhor. É um ritual? É uma cerimônia? É uma ordem? Ou é uma decisão? Fazer isto em memória de mim. Nós não temos que ficar cultuando os mortos. Sim ou não? Então, vamos entender que aqui nós estamos falando de vida e ressurreição. Que você está recebendo a vida dele em você. E todas as vezes que você chegar diante dele para ter comunhão no partir do pão, você está celebrando a vitória de Cristo na cruz. Então olha o que diz. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber de memória de mim. Eu quero dizer para você que nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para você que o Cordeiro Santo de Deus já venceu por mim e por você. E nós vamos participar do seu corpo, da sua carne, do seu sangue. Porque isso é fortalecimento para nós e não condenação. Amém? E olha o próximo verso. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por favor, dê uma paradinha aí e olha para mim. Eu recebo muitas notícias. E eu converso com muita gente. E agora, nos últimos dias, uma pessoa íntima minha, ela falou que o pastor, que ele teve por algum tempo junto, e que foi levantado calúnia, tanta coisa contra ele. Depois de anos, é descoberto que realmente era verdade a calúnia que foi levantado contra aquele pastor. Não era calúnia, era uma verdade. E aquele homem era pastor. Já você está falando em cadeia nacional. É para que todo mundo saiba que nós não estamos brincando de igreja. E aquele homem fez e convivia, não sei se deixou, mas ele realmente estava vivendo em pleno pecado, por anos. Eu mesmo orei algumas vezes,
E era para ter orado, era o contrário. Mas a gente não sabia. E eu quero dizer para você, querido, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, seja o que for. Deus está vendo a cada um de nós. E todos nós vamos pagar. Todos nós vamos responder por aquilo que nós estamos plantando. Porque muitos de nós, muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida errônea e se mostra fidelidade, aliança, compromisso. E lá no fundo, é uma hipócrita que está enganando a todos. Então é a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida nesses dias. E quando você lê uma palavra como essa, não julgue os outros, mas julgue a você mesmo. Ah, pastor, você tem que eu estou em pecado? Não estou falando. Estou falando para nós julgarmos a nós mesmos e analisar as nossas vidas, como estamos vivendo, como estamos agindo com as pessoas, o que estamos pensando das pessoas, o que estamos fazendo. Porque para Deus, querido, não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Não tem, eu só minto. Eu só omito. Eu sempre omito alguma coisa. Eu só ajo dessa forma. Quer dizer para você nessa manhã, o que está escrito aqui é para toda a igreja no universo. É a única passagem que não tem como mudar. Essa revelação, esse compromisso de cear com o Senhor, de confessar nesse dia, é universal. E nós precisamos ter muito temor. Olha o que você vai terminar aqui agora ouvindo. Portanto, vou voltar ao 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha a oportunidade que Deus nos dá nesta manhã, a toda a igreja, e tem nos dado nesses dias, por toda a terra. Portanto, examine-se, pois, o homem ou a mulher, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ei, quantas vezes você come deste pão e bebe desse cálice por dia? É só de mês em mês? Ou você é alimentado e tem que estar em comunhão com Ele dia e noite? Será que a santidade, será que a posição que nós tomamos, como estamos com os irmãos, como estamos com alguém, é a mesma de um momento como esse? Eu quero dizer para você que Ele está 24 horas com a mão estendida para caminhar com você, lado a lado. E essa lição, que lá nos Coríntios, na época lá de Paulo, foi revelado, saber que era Deus que estava falando, saber o que Deus queria fazer naqueles dias, assim é o que você está lendo nesta hora, meu irmão, minha irmã. É para mim e para você. E que Deus venha no profundo e no oculto das nossas almas, no escondido das nossas almas, colocando a sua palavra e trazendo revelação de quem somos e o que precisamos fazer nesses dias em Jesus. Dê um aplauso a Ele.